Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Nós costumamos entender bem que a unção ela desce da cabeça, amém? E entendemos que o nosso ministério, ele lançou esse ano o tema, o poder para o rema. E muitas vezes a gente, quando olha o poder ali, né, a gente que é pentecostal, a gente pensa logo no charamanaias, no rodar, no manto. Mas, queridos, quando eu comecei a meditar sobre essa palavra poder, eu comecei a trazer para a minha vida o quanto o poder de Deus se manifesta em muitas coisas. E talvez a gente às vezes entenda que poder, ele vai estar só associado ao espetacular. E a gente pensa que o sobrenatural é só o espetacular. Mas, querido, tem coisas que são sobrenaturais e elas não necessariamente vão atrair a sua atenção como espetacular. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, você pode ser dessa igreja há 10 anos e você nunca viveu o espetáculo de ser curado aqui na frente. Mas talvez você viva o sobrenatural de nem ter ficado doente. Talvez você nunca viveu o espetacular de receber uma quantia grande quando você precisava. Mas talvez você tenha vivido o sobrenatural de nem ter precisado nesses 10 anos de uma quantia espetacular, porque todas as suas necessidades estavam supridas. Então a gente não pode confundir sobrenatural com espetacular, porque o sobrenatural, ele entra na nossa vida de uma forma que acaba virando natural para a gente. A gente acha normal ter saúde, a gente acha normal ter dinheiro no banco, ter as contas pagas. Às vezes a gente acha normal ter coisas que o nosso dinheiro não paga. Querido, eu tenho vivido na minha vida muitas vezes, desde que eu deixei o meu trabalho secular para servir na igreja. Hoje a igreja tem uma boa condição, hoje a igreja pode me dar um salário digno, mas eu não foi sempre assim não. E mesmo quando não era dessa forma, não pela igreja também, mas por circunstâncias, eu pude provar de ter coisas que eu não tinha quando eu tinha o dinheiro. Coisas que eu desejava e nem pensava que podia fazer e que foram promovidas através da provisão do Senhor. Só que a gente tem uma tendência a se familiarizar com o sobrenatural e achar que é natural do mundo. É natural para você, querido, não é natural para o mundo, não. A sua família restabelecida, a sua família em paz, a sua casa com nada quebrado, nada faltando, você com saúde ou quando doente se recuperando, é natural para a gente, mas não é natural para fora. Então, quando eu penso sobre poder, eu comecei a pensar da gente não ficar nessa questão do poder estar associado só ao que é espetacular. Você quer ver uma coisa? Você desejava muito, e tem pessoas aqui que vieram de não sei quantos anos de evangelho e não eram batizados em línguas, não era batizado pelo Espírito Santo. E aí teve aquele dia espetacular que você foi. Mas, querido, o espetacular daquele dia já passou, mas o sobrenatural está dentro de você para todo dia. E pode ser que você se familiarize. Como é que Josias faz? Familiarize tanto com isso que comece a banalizar. Só que a oração em línguas é o que vai fazer você andar ainda mais sobrenatural a cada vez, não só para a sua vida quanto dos outros. Então, quando a gente pensar em poder, a gente vai pensar nesse sobrenatural que é o conhecimento que o conhecimento da palavra causa. Então, por exemplo, na semana passada você aprendeu sobre o poder da generosidade. Você aprendeu o que ser generoso faz com a sua vida, o que ser generoso faz no reino de Deus. Então nós vamos estar aqui, provavelmente nesse mês de fevereiro aos domingos, nós vamos estar falando sobre esse poder. O poder que há na palavra de Deus. Não necessariamente o poder do manto, o poder do correr, o poder do cair, não, desse espetacular.
mas o poder que está na nossa vida contido quando nós obedecemos a palavra. Então você aprendeu semana passada sobre o poder da generosidade. E se você é inteligente, você ouviu de novo, anotou e está cumprindo, porque generosidade é um padrão. Não sei, tem pessoas que são generosas de nascença, que são muito mal abertas, mas tem pessoas que não, que realmente elas precisam exercitar isso. Queridos, muitas vezes na minha vida eu preciso exercitar, porque é tanta coisa que eu faço que às vezes a pessoa está ali do meu lado e eu não quero nem abrir o vidro, porque eu estou resolvendo tanta coisa que eu perco às vezes uma oportunidade. Então a generosidade, ela é um exercício, é um músculo que precisa ser exercitado num padrão para que você esteja sempre apto, para quando Deus precisar te usar, Ele saiba que você pode. E quando Ele quiser te usar, Ele vai te abençoar, amém? Então é um padrão que a gente cria, e a gente precisa entender que há poder nesse cumprimento dessa palavra. E hoje eu quero tratar sobre um outro procedimento da palavra que está banalizado no meio evangélico. Nós banalizamos uma coisa porque a gente associou ela a uma coisa que ela não necessariamente é, e a gente trata ela às vezes como uma obrigação. E porque a gente trata como obrigação, a gente deixa de usufruir do poder que está contido naquilo. Eu quero falar com você hoje sobre o poder da comunhão. Há poder na comunhão. Obrigado, Josias, pelo apoio. Está comigo todo dia ali, ó, lado a lado. Amém? Mas, querido, há um poder na comunhão. Há um poder. Comunhão não é obrigação de crente. Eu tenho que congregar, eu tenho que ir para a igreja. Não, querido, é um benefício que Deus deu para a sua vida. Comunhão é o plano de Deus para que a igreja seja mais forte. Comunhão é algo que nós precisamos fazer para que a gente tenha benefícios para a nossa vida, para a igreja local e para o reino de Cristo. Tanto comunhão é algo importante que o diabo se esmera em acabar com ela. O diabo gasta muita energia contra a comunhão. Queridos, óbvio que ele vai precisar de ferramentas. Ele vai precisar de alguma coisa para trabalhar. Ele não cria, amém? Ele só pode modelar. Criar ele não cria. Mas ele vai precisar achar alguma coisa em você que seja ferramenta para ele trabalhar. Então, para que ele acabe com a comunhão entre eu e você, ele vai precisar dizer para você onde está minha unha encravada e mostrar para você aonde pisa, para que a gente possa se arranhar e acabar com a comunhão. Por quê? Porque ele sabe que a comunhão da igreja, que a comunhão do corpo de Cristo é uma ferramenta poderosa demais contra ele. Querido, você já parou para pensar que em fevereiro de 2020 nós tínhamos 190 mil jovens reunidos em vários estádios pelo Brasil fazendo descende? Fevereiro, dia 20 de fevereiro de 2019, 190 mil jovens levantaram seus sapatos e disseram: eu vou para o mundo pregar o evangelho. Dia 16 de março do mesmo ano, nem um mês depois, a gente não estava podendo transitar em lugar nenhum porque a pandemia chegou. E todos esses jovens tiveram que buscar outras maneiras de fazer, e aquele desejo de ir para outras nações foi ficando morno. Você acha que é coincidência? Deus não foi enganado, amém, querido? Deus sabia do descende, Deus sabia da pandemia. Mas você não acha uma articulação engraçada? Menos de um mês depois que se diz que todos os jovens, que 190 mil jovens cristãos no Brasil, com condição, porque o descende não era de graça. Então a gente ali tinha uma peneira, um filtro. Nem todo jovem que queria podia ir. Era longe, precisava ir para Brasília, para São Paulo. Muitos jovens aqui da igreja não tiveram disponibilidade ou não atentaram. Então a gente está falando de 190 mil que tinha recurso, que tinha condição e quiseram ir. Fora os que poderiam multiplicar depois disso. Menos de um mês depois, não se vai para lugar nenhum. Você não pode nem ter comunhão com ninguém, porque senão você vai passar uma doença. Então o diabo sabe o poder da comunhão. Agora eu fico perguntando, será que o crente sabe o poder que a comunhão tem? Sabe que você lê, antes de eu começar a ler ali alguma coisa com você,
eu quero falar para você, talvez você leia aquele texto, que o diabo anda ao nosso derredor como um leão. E eu não sei se você entende como um leão, procurando uma brecha. Talvez você pense assim, não, ele está como um leão porque ele é forte, porque ele é grande, porque ele faz barulho. Não, querido, vai ver como é que o leão caça. Ali a palavra está dizendo para você, porque é o que a Bíblia faz o tempo todo. Ela traz algo natural que a gente conhece para mostrar o sobrenatural. E ali ele está dizendo o seguinte: olha, observe como o leão faz, para que você entenda o que ele vai fazer com a igreja. O leão, ele fica à espreita, rondando aquele lugar onde pode ter uma presa para ele. O leão não chega do monte, ruge e avisa que vai atacar. Não, ele vem se arrastando no meio do mato. Ele vem muito silencioso, até porque o leão, ele corre um pouco e cansa. Leão não é um bicho, ele pode chegar até 2 ou 3 metros, se eu não me engano, pode chegar até 200 quilos. Ele não é um animal ágil, ele é um animal forte. Amém? Força e agilidade são coisas distintas. Então ele não pode perseguir uma gazela por 100 metros. Não, ele tem que conseguir chegar perto. Então ele fica à espreita, silenciosamente. Você pode entrar aí na internet, você vai ver 1000 modelos. Se você tiver estômago forte, você vai ver ele pegando todo tipo de bicho. E geralmente são as leoas que caçam. O leão, ele só chega depois para dividir a caça. Ele é o primeiro que come, mas ele não é o que caça normalmente. E aí ele fica à espreita, esperando o quê? A tal brecha. E qual é a brecha que o leão acha para pegar uma presa? Primeira delas, distração. A presa distraída. Segundo dela, os filhotes. Os filhotes são mais lentos e mais ingênuos. Terceiro, os feridos. Não são os que ferem. Porque você deve pensar, ele fez isso comigo, o diabo vai pegar ele. Não, vai pegar você que está ferido. Ele vai. Fica tranquilo, ele vai. Feriu você, está correndo bem. Você que está ferido é que fica magoado, tristinho, o leão só vendo. E aquele ali está capengando, ó. Vai na igreja esse domingo, no outro não vai, porque está ferido. É o ferido que o leão pega, o ferido. O filhote, o lento, o distraído. Então, quando o texto está dizendo como um leão, ele não está dizendo para você ver o tamanho do leão, o rugido do leão. O diabo faz barulho, sim, mas o diabo não, raramente ele ataca o crente com barulho. Ele é bem silencioso. Agora ele está ao nosso derredor, o quê? Nos observando. Se estamos distraídos, se somos filhotes, se estamos feridos. Porque se estamos feridos, a gente não corre muito, a gente é presa fácil. Então, cuidado com você achar que o diabo está atento ao que te feriu. Porque você pode estar pensando isso, o sujeito está servindo ao diabo, está servindo ao cão. Vai vir juízo sobre ele. E eu estou aqui porque eu tenho minhas razões, eu tenho minha mágoa, eu sei o que ele me fez, só eu sei o que ele me fez, e o diabo está olhando, opa, está capengando, eita que está andando lento, e é você que é preso. E o que ele quer que você faça? Por exemplo, um leão, ele pode atacar um elefante, mas ele ataca o elefante no bando? Geralmente ele ataca os filhotes. Por isso o compromisso da igreja em guardar quem chega em vez de julgar. Amém? Por isso que a igreja não pode ficar, tá vendo a saia dela curta demais? Tá vendo o comportamento? Não, bebê tem que se comportar como bebê. Amém? Você que é maduro dá exemplo e naturalmente vai acontecer. Por quê? Porque se você repelir o bebê, ele fica fora do bando, ele vai ser atacado com facilidade. Então, nós precisamos, o leão, o que ele faz? Ele quer tirar, o leão ou qualquer predador, ele quer fazer o máximo possível para te extrair do bando. Porque se você estiver fora do bando, inclusive se você for em algum passeio de safari, na minha época, oh Deus, eu odeio essa frase da minha época. Quando eu era criança, o programa da vez era um tal de Simba Safari, lá em São Paulo.
A gente ia para a Cidade da Criança, que era uma derrota. O nome do programa era Cidade da Criança. A Cidade da Criança era uma derrota. Mas tinha o tal do Simba Safari, que era muito legal. Você andava no carro no meio dos bichos. E um conselho que você ouvia ou vai ouvir em qualquer safari: não se afasta do grupo. Porque instintivamente, mesmo que esse leão seja manso, ele, quando vê você sozinho, ele entende que é para te atacar. Então, o objetivo desse leão que observa, procurando uma brecha, não é necessariamente para as pessoas que fazem mal. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa: se você está fazendo mal aos outros, você está ferindo aos outros, o diabo está te patrocinando, ele está feliz da vida. Está dizendo: servo bom e fiel. Que beleza, olha lá, já feriu 5 na igreja. Tu acha que ele vai te matar? Vai nada, querido. Vai patrocinar para você fazer mais. Agora, se você está ferido, você é uma presa fácil. Então ele está ali como leão, observando. Para quê? Para perceber se você está fora do bando. E quando você está fora do bando, você é presa fácil. Então há um poder na comunhão. Há um poder em estar junto. Um outro exemplo do poder da comunhão ou do poder de estar junto. Quem aqui fez churrasco alguma vez na vida? Ninguém, gente. Pô, ia me convidar para casa de alguém, desanimei. Querido, você já deve ter tido experiência de que quando você acende lá o braseiro, você, se algum carvão sair dali daquele grupo, ele apaga. Ele não fica aceso sozinho. Separou o carvão, ele vai apagar. E ele fica lá do lado apagado, cinza. Agora é curioso, porque em 1 segundo que você bota ele de novo com os outros, ele acende de novo, na mesma hora. Não espera não, ele acende. Então nós somos luz do mundo, somos luz do mundo. Mas a gente sozinho, a gente reflete pouca luz. É quando a gente está junto que o diabo fica sem enxergar. Porque o diabo sabe que você é crente até pelo teu osso. Quando você morrer, for enterrado, ninguém vai poder pegar teu osso para fazer trabalho, porque teu osso ainda brilha. Amém? A gente tem muitos testemunhos de pessoas que se converteram de outras religiões e que dizem isso. Eu não podia pegar no osso porque era de crente, mas não tinha placa lá não. Você tem uma luz, o diabo olha para você e ele vê uma luz. Ele enxerga uma luz em você. Agora tem que saber o seguinte: o quanto a sua luz é capaz de repelir ele. Então a gente precisa estar sempre cheio do Espírito para que a nossa luz esteja atrapalhando. Agora, querido, pensa: se você tem uma luz e ele bota óculos escuro, imagina essa reunião aqui. O que isso muda para ele? Quando ele olha para isso aqui reunido, ele fica muito menos capacitado de atacar. Primeiro lugar, ele nem sabe mais quem é você. Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Você pode ser só um dedo, o outro pode ser só um braço, mas quando a gente está junto, ele vê o corpo inteiro. E ele fica sem saber por onde atacar. Então, quanto mais junto a gente está, mais a gente reflete a luz, menos ele tem acesso. E a gente ainda consegue uma coisa, porque a gente está junto e a luz está muito forte, a gente começa a iluminar para os outros. Para aqueles que talvez não tenham ainda luz própria para sobreviver. Por isso aquele teu parente que ainda nem confessou Jesus, que fala até besteira, está preservado, está guardado, está vivendo a sua luz, está refletindo, está vivendo do reflexo da sua luz, guardado por conta da sua luz. Então ele sabe que quanto mais reunido a gente tiver, mais luz vai ter. Mas é reunido ajuntado? Não, querido, ajuntamento não resolve não. Amém? Ajuntamento é uma coisa. Ajuntamento, você pode estar junto com um monte de gente no metrô e no trem, mas você não está reunido. Ou você anda no trem, conhece todo mundo, sabe que todo mundo concorda com você. Não, você está ali ajuntado. Um ajuntamento. Eu estou falando de reunião, mesmo propósito, comunhão de ideias. Essa comunhão aqui é que ele odeia. Ele detesta isso aqui, porque isso aqui dói no olho dele. E ele olha para cá e ele já não consegue te ver. Talvez você esteja aqui ferido. Talvez você esteja aqui fragilizado. Talvez você seja um filhote. Ou até distraído. Mas só porque você está no bando, você está guardado.
Só porque você está reunido, você está preservado. Então, é mais uma possibilidade, é menos uma possibilidade que a gente dá para ele. E pelo contrário, porque estamos reunidos, somos fortes contra ele. Porque a gente não fica só na defesa. Amém? A gente também ataca. E eu quero te dar um terceiro exemplo, que eu gosto muito, que é do filme Planeta dos Macacos. Quando o macaco lá começa a ficar esperto e ele está preso, e um dia ele pega um galho. Aí ele pega um galho e quebra. Daqui a pouco ele pega 2 galhos junto e ele já faz força para quebrar. E ele atenta, não sei se você viu o filme, ele tomou uns remedinhos lá para ficar inteligente como ser humano. E só que ele não tinha o conhecimento, ele vai observando o conhecimento. E o remedinho dele é bom, ele fica mais inteligente que o ser humano. Aí ele pega um feixe de galhos, junta, eu acho que ele amarra nas pontas, se eu não me engano, e aí ele tenta quebrar e não quebra mais. E aí ele percebe, opa, sozinho eu não vou conseguir. Eu vou conseguir em unidade. Sabe aquele texto que você lê lá em Eclesiastes, do cordão de 3 dobras? Porque um é fácil arrebentar, querido. Você sozinho, você tem a palavra, você tem o nome de Jesus, mas você sozinho, afastado do bando, você é mais fraco. Quando você está reunido, junto, em comunhão, fica mais difícil das coisas se quebrarem. Sua casa, sua família, seu rendimento. Você tem a quem pedir ajuda, você tem a quem pega junto, você tem até quem ore com você. Querido, tem dia que a gente só precisa que alguém ore tudo que a gente já sabe. A gente só precisa, a gente já sabe aquilo tudo, mas a gente está fraco. Aí a gente pega, fulano, ora por mim, ele fala tudo que a gente já sabe. E a gente fala, foi Deus falando comigo. Tudo que você já sabia, por quê? Porque você está em comunhão. Então, a gente vai falar hoje, pela manhã e pela noite, sobre o poder dessa comunhão. Eu não quero mais que você pense que comunhão é uma obrigação do crente. Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que congregar. Não, querido. O diabo, ele começou a montar umas ciladas para que a gente ficasse vulnerável. As mais recentes, eu comecei pela pandemia. Depois da pandemia, que a pandemia exigiu muita coisa, a gente entrou na questão dos aspectos políticos, que separaram muitas pessoas. Eu não sei em que lugar você vive, mas muitos grupos familiares acabaram por causa desse negócio de política. E eu não sou contra a política, eu estou dizendo como isso foi usado como arma. Quando a gente começou a pensar do nosso jeito, a gente parou de pensar como corpo e começou a pensar como membro. Então é minha mão dizendo eu vou para lá e meu pé dizendo eu vou para cá. Não, querido, a cabeça é que decide, amém? Então a gente viveu isso e obviamente você provou de alguma desunião, de alguma falta de comunhão. Eu tenho pessoas de ministério, assim, pessoas que são ministros do evangelho, que hoje eu não tenho mais relacionamento, só porque eu disse que eu não queria me envolver. Isso aconteceu e está tudo bem, mas o diabo está rindo, porque o nosso motivo de estar reunido não é uma A ou B. Nosso motivo de estar reunido é Jesus Cristo. É o que nós temos em comum, amém? A igreja é um lugar poderoso demais, por quê? Porque ele reúne com uma falta de critério que nenhum lugar tem. Porque pensa aí na sua vida, você estuda em algum lugar, se você estuda lá, ou é particular, e você tem condição, todo mundo que estuda lá tem condição de pagar o mesmo valor, ou é público, houve algum concurso e todo mundo lá tem o mesmo nível cultural. Você trabalha em algum lugar, todo mundo lá foi nivelado por um currículo, por um curso, por um aperfeiçoamento. Lá nivelou também. Os grupos que você frequenta, até de amizade, são nivelados por alguma coisa. Porque, querido, não dá para... A gente não consegue ter associação com realidade financeira muito diferente. Seu amigo quer ir para o restaurante francês, você só pode comer o churrasquinho do Magali. A comunhão não rola o tempo todo. O único lugar onde nível social não se considera, nível cultural não se considera, nível de preparação não se considera, pensamento político não se considera, aonde a sua formação cultural não se considera, é a igreja. Qual é o outro lugar que você acha essa mistura que a gente faz aqui?
Lugar nenhum, querido. Por isso que eu digo, o mundo está querendo pegar a palavra diversidade para eles, mas a palavra diversidade é nossa. Amém? Eu defendo diversidade dentro do princípio bíblico, não como eles colocam, mas essa palavra é nossa, porque no nosso meio há uma diversidade que não há em lugar nenhum. Lugar nenhum, querido. E eu sei dos benefícios disso. Meus filhos foram criados na igreja. Acho que eu não vou... Eu tenho estudo à noite, tá? Meus filhos foram criados na igreja. Nasceram aqui. A gente se converteu 6 meses antes da gravidez com o Gabriel. Sempre foram, nunca tive direito sobre eles. A gente parava o carro lá na frente, alguém pegava, sumia. Era outro tempo, né? Hoje a gente fica mais assustado com as informações. Mas criados na igreja. Quando eles iam para o DI, querido, sentava do lado deles a menina que passava fome em casa, o outro que o pai bebia e batia na mãe, e a outra que acabou de ir para a Disney. Tá tudo na mesma sala de aula. Aonde que acontece isso? Só na igreja. Quando minha filha foi estudar no ensino médio, numa escola de bairro, escola tradicional, ela estranhou demais. Ela não conseguiu, ela ficou 1 ano só. Ela falou: pai, eu não consigo. Eles só conhecem o mundo deles. Eles vivem tudo ali, são amigos desde criança, os pais saem juntos, viajam juntos nas férias, têm a mesma realidade financeira e eles não sabem o que acontece no resto do mundo. Porque eles foram criados num ambiente que só conhecia aquilo que todo mundo pensava igual. Mas a igreja não. A igreja, você vem, eu faço gabinete com uma pessoa que foi abusada, eu faço gabinete com pessoas que foram sofreram violência, que foram roubadas, que foram agredidas, que apanharam porque eram pretas, porque de tudo, querido. E tá todo mundo aqui sentado junto. Amém? O outro que nasceu no berço de ouro, o que nasceu em outras religiões, que nasceu em feitiçaria, o outro que nasceu no lar cristão, que teve tudo na mão. Às vezes o casal, e é bem comum, o casal, um nasceu no lar cristão, tudo certinho, tudo bonitinho, o outro comeu um pão que já babaçou, numa casa toda torta, apanhou, não sei o que, e aí casam. E aí é um choque de cultura, né? Mas está tudo aqui misturado. Então diversidade é muito mais de Deus do que de fora, porque o que eles pregam a gente vive. E isso faz de nós o quê? Viver com essas diferenças todas. Faz da gente uma força que o diabo tem pavor e que o mundo reconhece. E agora talvez eu comece a pregar para você, porque João 13:34, abre lá comigo. Diz assim, João 13:34. Eu quero talvez dizer para você observar se a sua vontade, o seu pensamento é realmente tão relevante quanto o pensamento de Deus. Porque a internet, ela causou uma sensação falsa de anonimato, de proteção, que ela está sendo perigosa. Porque você diante da tela, você não confronta o olho do outro. É fácil você falar o que você pensa. Você nem precisa provar. Porque por mim, a internet era assim, publicou uma notícia, alguém ia lá averiguar, tem como provar? Tira. Por mim seria desse jeito. Mas não, você fala o que quiser, não precisa provar, não precisa fazer nada. E fala o que quiser na hora que quiser. Eu lembro no início do Facebook, aparecia aquela frase maldita lá, como você está se sentindo? E as pessoas diziam para todo mundo que estava triste. Então a internet causou essa sensação de que eu posso dizer o que eu quero e o que eu penso, e que a minha opinião importa muito. Deixa eu dizer uma coisa, a sua opinião é importante demais, e Deus colocou coisas em você que fazem parte do seu chamado, mas ela não pode prevalecer sobre a opinião de Jesus Cristo. Não pode, querido. Não, mas eu penso isso, eu acho isso, eu penso que tem que ser desse jeito. Como assim? Como esse pastor é de direita? Como esse pastor é de esquerda? Como esse pastor não diz onde ele está? Eu não vou agradar ninguém nunca, então relaxa. Mas deixa eu dizer uma coisa, não se preocupa comigo não. Vê o que a Bíblia está falando. Não se preocupa se seu irmão é de direita ou de esquerda, de onde ele é, porque você não tem como saber as lutas dele. Não tem, querido. Eu tenho pessoas aqui dentro que acham que racismo é uma bobagem. E eu tenho pessoas aqui dentro que sofreram racismos absurdos. São opiniões. Quem está certo? Não sei.
Agora, o que faz a gente viver junto? O que Jesus falou. E o que Jesus disse lá no livro de João 13? Ele diz lá no versículo 34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Em que medida? Assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Como é que Jesus chamou, querido? Jesus olhou para você e falou: conserta a roupa, fala direito, não pode falar palavrão, você precisa orar 3 vezes por dia. Não, Jesus não te amou assim não. Jesus falou assim: ó, eu vou dar minha vida por você. Jesus te amou desse jeito. Jesus olhou para você, viu você um pecador, viu você um rebelde, viu você um desobediente, viu você alguém dizendo que crente era chato e falou assim: eu vou dar minha vida por você. O relacionamento que Jesus diz para nós é o de dar a vida pelo outro, é o de ceder para o outro, é o de alimentar o outro. Não é o amor de se você concordar comigo eu te amo. Não, querido, não é esse não. Aí ele fala isso e ele diz assim, no versículo 35: na sua opinião certa conhecerão que sois meus discípulos. É isso? Não. É nisto, em amar o irmão como eu amei, é que vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Então, nós começamos a defender tanto as nossas ideias, os nossos pensamentos, o nosso eu, e tanto eu estou cheio de eu, que a gente começou a não pensar mais o que Jesus pensava, o que Jesus falava. Porque Jesus não mandou você amar aquele que concorda com você. Jesus não mandou você amar aquele que pensa igual você. Jesus, você mandou a gente amar igual ele nos amou. Como? Se dando pelo outro. E aí nisso o mundo vai olhar e vai falar assim: que doideira, cara, troço de maluco. Um é preto, outro é branco, um é esquerdo, outro é direita, um é rico, outro é pobre, um é estudado, outro é analfabeto, e eles andam tudo junto. Povo doido, povo maluco, tem nada a ver um com o outro, mas está todo mundo lá junto. Por que eles se reúnem? Por que eles ficam juntos, gente? Se eles não têm nada em comum. Eles não têm porque eles não sabem que a gente tem Jesus. Mas eles olham e falam assim: aquele povo lá é diferente, aquele povo é doido, aquele cara ali eu conheço, é médico lá do meu hospital, diretor do hospital, e tá andando com aquele ali que é faxineiro, os dois no mesmo carro conversando. Que assunto eles podem ter em comum? O que eles podem ter em comum? É nisso que a gente vai ser reconhecido como discípulo. Não é porque eu tenho certeza, porque eu tenho razão, porque eu... Não, querido, não é nisso não. Tem um monte de gente no mundo, de tudo quanto é religião, com razão. Vai ler qualquer um desses. Você lê Gandhi lá, Gandhi tem razão num monte de coisa. Você vai ver qualquer outro líder religioso, eles têm razão num monte de coisa. A maioria está querendo chegar a um lugar bom, mas não é razão que vai fazer com que a gente seja conhecido. É a nossa capacidade de viver com pessoas que a gente não concorda, desde que a gente concorde em Jesus. Então, comunhão é esse compartilhar de mesmos pensamentos. O que nos faz ter comunhão? Mesmas ideias, mesmo pensamento. O que faz você escolher um amigo? O que faz você escolher um amigo? Alguma coisa em comum que você percebeu com ele. Quem nunca viveu a experiência de chegar numa festa, não conhecer a pessoa, sentar do lado dela e de repente parecer que tem 20 anos que vocês se conhecem? Sabe por que você teve essa sensação? Porque tem algo que é pensamento seu que ele tem em comum. Pode ser futebol, um é Vasco, outro é Flamengo. Aparentemente não pensam igual, mas os dois amam futebol, já é o suficiente para ter comunhão. O próprio discutir o futebol já é suficiente para ter comunhão. E quando no meio da conversa a pessoa fala assim: ah não, mas eu sempre achei que vermelho é a cor mais bonita. Aí você fala assim: meu Deus, só eu que pensava isso. Aí você parece que a pessoa é seu irmão, nasceu do mesmo útero, porque tem uma conformidade de pensamento. Isso é o que gera amizade, comunhão. Então nós não pensamos tudo igual,
mas nós temos Cristo. Amém? Você concorda comigo que você foi salvo porque Jesus morreu na cruz por você? Você crê que Ele ressuscitou? Você crê que ao terceiro dia o Espírito Santo tirou Ele do inferno? Você crê que Ele pagou a sua dívida? Você crê que seu nome está lá no livro da vida? Você crê que a gente vai encontrar com Ele nos ares? Querido, já é o suficiente para a gente andar junto. Parece que eu estava no mesmo útero que você. Olha que coisa linda. E eu estava mesmo, porque a gente nasceu no mesmo lugar. Isso é o que faz com que a gente esteja junto. E no meio de tudo vai ter um monte de divergência. Vai ter ferimento, porque a Bíblia diz, Jesus é bem claro, se eu não me engano, em Lucas 17, que os escândalos, ou seja, as ofensas, elas sempre vão existir. Eu vou ofender você com certa frequência, e você também a mim. Mas como eu não tenho essa intenção, não precisa da intenção não, querida, a gente fere sem intenção, porque o que fere a mim não é o que fere a você, não. Por exemplo, talvez você seja uma pessoa mais sensível, e se eu gritar com você, você se ofende. Pode ser que você seja desse temperamento. Se você gritar comigo, tô nem aí. Nem aí. Prefiro que você grite do que faça cara de desprezo. Tem gente que não fala nada. Tá tudo bem? Tudo. O que houve? Nada. Querido, 1000 vezes uma pessoa gritando, falando, eu não gostei que você fez isso, eu fiquei chateado. 1000 vezes. Mas pode ser que você não suporte. Pode ser que você goste de elogio, e pode ser que o teu elogio me ofenda. Por exemplo, se eu souber que eu engordei e você disser, você está mais magro, né? Me ofendeu. Para mim é deboche. Eu sei que eu estou mais gordo. Como é que você diz que eu estou mais magro? Vai me ofender. Mas para o outro vai dizer, não, ele está sendo gentil, te estimulando a emagrecer. Cada um com seu cada um. Mas você vai ofender pessoas todo o tempo, e pessoas vão te ofender. E aí o que você vai fazer? Ficar ferido? Chamar Leãozinho, vem. Vem, Leãozinho, vem. Não, querido. Não é o que a gente vai fazer. Por quê? Porque nem conviver junto em comunhão é que o mundo vai saber quem nós somos. Não é a gente se degladiando na internet. Não é a gente criticando denominação. Gastura que me dá, querido, quando alguém está fazendo rema e começa a falar mal de denominação. Que gastura que me dá. Às vezes chegou lá moído, quebrado, aquele pastor que mal tem o primeiro grau, o fundamental, restaurou a vida dele inteiro, com o que tinha. Com o que tinha, porque meu filho diz isso, eles são muito mais crentes que a gente. Porque você serve a um Deus que você sabe que é bom, que cura, que quer que você seja próspero. Muitas vezes eles servem a um Deus que castiga, que quer que seja pobre, e ainda assim eles amam. Com aquilo que ele tinha, ele restaurou seu casamento, restaurou sua vida. Aí agora você fez um rema. Aí aprendeu justiça de Deus. Pronto. Pastor não me acompanha. Não, querido. Não é assim que funciona, não. Quanto menos ele sabe, mais valor você tem que dar a ele, porque ele te deu o que ele nem tinha. É isso que a gente precisa entender, que vai nos fazer ser reconhecido pelo mundo como discípulo de Jesus. Não é pela nossa razão, pelo nosso conhecimento. Aí entrou o conhecimento. Vou pregar, mas não. Entrou o conhecimento. Agora eu tenho conhecimento enlatado no YouTube. Posso botar no armário e comer a hora que eu quiser. Hoje eu estou precisando falar sobre prosperidade. YouTube. Prosperidade, se ainda for um pouquinho fiel, vai botar verbo da vida. Se for pinto no lixo, come qualquer coisa, né? Bota lá, prosperidade, verbo da vida. Vai aparecer 300 ministros lá. Muito mais eloquente que o pastor local. Com certeza, querido. Eu sou muito mais eloquente pregando fora do que para vocês. Porque eu pego 10 anos de pregação e condenso num dia e dou para eles. Eles falam, uau, quanta sabedoria. Você olha e fala assim, eu já ouvi isso. Esse versículo ele usou semana passada. Ou então me elogia, pastor, adorei essa pregação. Quando eu ouvi ela 3 anos atrás, fez tão bem para mim. Aí vai lá no YouTube e acha um ministro, né?
que passa com a mesma palavra, se você seguir bem, ele está pregando a mesma coisa em 30 igrejas. Não é pão fresco todo dia para você, não. Padaria só em casa mesmo. Mas você vai ficar lá. Aí você vai dizer: adquiri conhecimento, peguei na prateleira. Vou congregar para quê? Para que eu vou congregar? Eu tenho conhecimento enlatado a hora que eu quiser. Só que deixa eu dizer uma coisa: não é conhecimento que o leãozinho vai olhar, não. Porque tem um monte de crente soberbo, cheio de conhecimento, que não tem velocidade para correr. Pronto, falei. Cheio. Gente, cheio, pelo amor de Deus. Quem não tem pelo menos uns 5 casos aí para contar? Sabe todos os versículos, sabe tudo, mas a vida não está mostrando nada daquilo. Conhecimento é bom. Se praticado, conhecereis a verdade, e a verdade, ou seja, a prática daquilo que você conheceu, vai te libertar. Não é só adquirir o conhecimento, não liberta. O que liberta é a prática dele. E se você conhece a verdade, você leu lá na sua Bíblia que se você estiver na luz, você tem comunhão com os irmãos. E se você diz que ama a Deus e não tem comunhão com os irmãos, você está em trevas. Então, conhecimento só liberta se praticado. E a Bíblia é o tempo todo dizendo: congregar, comunhão, reunidos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí a pessoa agora pega conhecimento enlatado em casa. Gente, 1000 vezes ouvi Luciano Subirá que eu, né? Fala sério. O cara vomita, rota versículo, né? Tem uma lógica incrível. Eu sou fãzão, eu ouço. Amém? Mas ele não é o meu pastor. Ele não me pastoreia, ele não sabe nem quem eu sou. Nem não tem ideia do que eu vivo. Nem sabe o que é Campo Grande. Tem nem ideia da barulheira que a gente ouve no calçadão. Amém? Então eu posso entender ele, mas ele não me entende. Então o que Deus faz? Fica junto, fica reunido, congrega, tenha comunhão. E aí, quem quiser ouvir a ministração, como sempre, volta à noite. Mas aí deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Quem resolve isso é você, tá? Porque quando eu preparo o estudo, eu venho para cá falar do estudo. E aí, se eu fico nessa unção profética, é porque você puxou. Porque o que acontece com a unção profética? Eu não sei quem vai estar aqui, nem sei a necessidade. Aí esse tiro para todo lado. Já reparou que é tiro para tudo quanto é lado? Aí você fala, você está falando coisa com coisa, mas você sabe, cada um sabe o que estava precisando. Tá? Isso aí quem decide são vocês, não fui eu não. Eu vim para dar uma aula. Preparei o estudo. Eu só erro porque eu boto teclado. Amém. Abre lá comigo em João 17. Glória a Deus. Tenho 7 minutos, 5 páginas. João 17, 20. Eu vou ler, você lê aí na sua, e eu vou ler na mensagem. Amém? A mensagem, como você sabe, não é uma Bíblia de estudo, ok? Ela não nos dá base doutrinária. Ela só faz com que a gente entenda algumas coisas de forma mais cotidiana, amém? Mas não cria doutrina na mensagem, porque ela já está interpretada, tá? Eu vou ler a interpretação que a mensagem faz do texto que está aí na sua Bíblia. Diz assim: oro não apenas por eles, mas também por todos os que crerão em mim. Por causa deles e do testemunho deles a meu respeito, o alvo para todos eles é tornar-se um só coração e uma única mente, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que possam ser um só coração e uma única mente conosco. Então o mundo poderá crer que tu de fato me enviaste. Sabe quando o mundo vai entender que Jesus foi enviado por Deus? Quando eu e você conseguimos viver com as nossas diferenças. Quando eu e você estivermos reunidos, independente pelo simples fato de crer nele. Quando eu e você estivermos tão junto, que a nossa luz vai ofuscar todo mundo. Aí ele diz assim: a mesma glória que me deste, eu dei a quem? Como é que está aí na sua Bíblia? Desculpa, eu fui para a Bíblia diferente, quero que você leia, né?
É só para testar se você é capaz de me amar fazendo esse tipo de coisa. Deixa eu abrir aqui para ver na sua versão. João 17, 20, 23, 22. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Como Jesus é com Deus, Ele tem transmitido a mesma glória para que a gente seja da mesma forma. Um pensamento, um propósito. Lembra da Trindade? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pai, Palavra e Espírito. 3 pessoas. Muitas vezes, em algumas ocasiões, a Bíblia cita até vontades distintas, porque Jesus falou: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha, sinal que tinha 2. Mas o que eles estavam feitos? Reunidos no mesmo propósito. O que nos reúne aqui? O mesmo propósito. É a mesma vontade? Nem sempre. Um está aqui para ouvir a palavra, o outro está torcendo para o teclado parar. Se Marcela está aqui, Marcela está assim: esse teclado está me perturbando. Porque Marcela é auditiva, ela não gosta de música junto com palavra. Aí se tira o teclado, o outro fala assim: esse culto está sem azeite. Nunca vai agradar, querido. Nunca vai agradar todo mundo, não. Mas o que nos faz estar aqui? O mesmo propósito. E aí, para a gente ser como Ele, para que eles estejam unidos como nós estamos, eu neles e eles em mim. Assim, eles amadurecerão nessa unidade e darão evidência ao mundo mal de que tu me enviaste e os amaste do mesmo modo que amaste a mim. Quanto mais diferente a gente for e mais unido a gente estiver, mais a gente mostra o quanto Deus nos ama, da mesma proporção que amou Jesus. Porque, querido, se você tiver 5 filhos, todos eles nascerem da mesma forma, não tem graça nenhuma. Agora, nunca é igual. É um de um jeito, um do outro. E você que é pai e mãe, se vira o quê? Para se adaptar. Nasce o primeiro filho, dorme a noite inteira um sossego, né? Normalmente, não é? Normalmente, quando é tudo tranquilo, o primeiro é muito obediente, porque ele não sabe que pode desobedecer. Não tem nenhum exemplo para ele. Mas o segundo já viu algumas desobediências do primeiro, aí ele testa a gente o tempo todo. O terceiro é apático, porque ele grita e ninguém ouve. Ele já é o terceiro, ele está no meio. Deu? Eles são diferentes só pela ordem de nascimento. Eu sou o 5º, nem vou contar minha história para você. Então, querido, vai ter diferença o tempo todo, mas mãe que é mãe vai amar todos da mesma forma. Não é afinidade, porque a afinidade é diferente de pai e mãe. Não vem contar para mim que é tudo igual, que não é. Tem um filho que você tem mais afinidade que o outro. Um é mais carinhoso, um é mais grato, um é mais resmungão. A afinidade é diferente, mas amor, você morre por todos eles do mesmo jeito. E é isso que o mundo tem que olhar e falar: eles são diferentes, mas Jesus morreu por todos eles do mesmo jeito. Não morreu por aquele que era melhor, não morreu por aquele que é ministro, não morreu por aquele que é pastor, não, morreu por todo mundo. Morreu pelo rapaz do estacionamento, morreu pela pessoa da cantina, morreu por quem lava o banheiro durante a semana, morreu por aquele que mal vem à igreja, mas guizima, morreu por todo mundo. Pelo que está no YouTube, que não pisa na igreja há um tempão, mas está lá firme, porque agora faz Pix, porque o Pix também ajudou a ficar longe da igreja. Ajuda, ele é uma bênção, gente, mas ajuda. Fala sério, tô em casa, YouTube, Pix, tô bem com a minha consciência porque guizimo, tô com conhecimento, vou para quê? Às vezes está pensando isso, mas está vivendo a palavra? Não, querido, porque a palavra exige comunhão, porque é aqui que a luz brilha mais forte. Amém? Então, para a gente acabar essa introdução do culto da noite, o que nos faz como igreja atingir nosso propósito será a nossa unidade de pensamento, naquilo que concordamos. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então nós temos comunhão
Para quê? Nós temos comunhão para ficar mais forte. Nós temos comunhão para ficar mais forte. Só para defesa? Não, para atacar também. Para atacar o diabo. Querido, lembra daquele dia que do nada a gente resolveu ir para a rua, cantar com o grande, oh meu Deus, no meio da pandemia, no dia de finados? Tantas pessoas não sabiam o que era aquela música, tantas pessoas não entenderam nada que estava acontecendo, mas a gente teve tanto testemunho de uma vizinhança, de um quarteirão. Por quê? Porque viu um grupo de pessoas cantando todo mundo junto, parecia que tinha ensaiado o mês inteiro. Resolvemos aqui na hora, as coisas aconteceram, mas o que acontece? Aquela unidade, aquela comunhão, ela choca o mundo. Ela choca porque a gente é muito diferente, e graças a Deus por isso. A diversidade é uma ideia de Deus, é plano de Deus a diversidade, que você seja diferente. Queridos, para você ficar chocado logo e de repente até resolver se tu quer estar aqui mesmo. A gente tem preto, branco, a gente tem hétero e tem gente lutando para sair de homoafetividade. A gente tem pessoas aqui com problema de caráter, a gente tem pessoas com problema de dependência química, tá tudo aqui no bolo. Todo mundo sendo amado. Sabe por quê? Jesus morreu por eles. Jesus não morreu só porque é perfeito, não. Amém? Jesus morreu por todos. Até porque o padrão de perfeição não foi Deus que criou. Esse padrão rico, louro, alto, estudado. Não, isso não foi Deus que criou, não. Isso é dos homens. Deus criou a diversidade. Ele fez gente de tudo quanto é jeito. E o que a gente vai fazer? A gente vai moldar. É o que a Bíblia diz para fazer. Não se conformeis com esse século. A gente vai se moldar aquilo que Deus quer. Cada um chega como chegou e a gente se molda a palavra. E está tudo bem. Cada um com a sua luta, cada um com a sua força, mas se moldando. Porque eu não sou mais o que eu era. Eu sou muito diferente do que eu era. Ainda tem muito a melhorar, eu sei, eu ouvi seu pensamento. Mas eu sou muito diferente. Muito diferente, querido. Eu fui uma pessoa que eu nunca perguntava para você se você estava bem. Sabe por quê? Eu não queria ouvir. Eu dizia, está tudo bem, né? Para você nem me responder. Hoje eu paro 2 horas para ouvir uma pessoa com prazer. Quem é? Sou eu? Não, é Deus purinho. Cristo em mim. E isso acontece com todos nós e faz com que todos nós juntos possamos ser mais fortes. Amém? Então eu quero só encerrar. Eu tinha pedido um monte de slides lá para projeção. Não vou usar nada, irmão. Deixa para outro dia. Eu só quero que agora você abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos ceiar sobre essa palavra. Mas antes disso eu quero falar uma palavra para você, porque ela marca muito a minha vida. Fica lá em 1 Coríntios 11, mas eu quero falar para você de Lucas 24. Porque você vai entender a diferença de conhecimento e comunhão. No versículo, lá em Lucas 24, a gente vai ver um texto onde 2 discípulos estão voltando abatidos por causa da morte de Jesus. E eles encontram com Jesus. Eles têm um encontro com Jesus. Jesus, o mestre. E ele começa a falar sobre o que estava acontecendo e Jesus começa a ministrar para eles. E andando com eles, eles não, embora o conhecimento e a palavra estivesse ali no meio dele, eles não reconheceram Jesus. Aí a Bíblia diz que eles foram ali, Jesus explicou o que estava acontecendo para eles e foram até a casa. Jesus era para eles um desconhecido oferecendo conhecimento, mas não foi o suficiente para ser reconhecido como Jesus. Mas a Bíblia diz que quando eles se reuniram e Jesus partiu o pão, ou seja, teve comunhão com eles, os olhos deles se abriram. Talvez você, vou falar agora igual, você está em casa recebendo conhecimento. E talvez você esteja ouvindo falar de Jesus. Mas se você não estiver no partir do pão, seus olhos podem estar fechados ainda. Você pode estar ouvindo falar de Jesus enquanto nós estamos provando da presença dele. Porque é no partir do pão, é no estar junto, é no repartir. Ali ele não fala repartir. Repartir é diferente de partir. Mas é nesse partir do pão, nesse momento de comunhão.
E comunhão não é só comer, tá, crente? Porque crente diz, vai ter uma comunhão lá em casa, comida arada. Não, querido. Comunhão pode ser sentar na mesa e dividir a palavra. Repartir o pão é repartir a palavra. Amém? Então foi nessa comunhão que os olhos se abriram. Eu creio que comunhão seja algo mais poderoso do que a gente tem tratado. Comunhão é algo mais forte contra o inferno do que a gente tem tratado. Comunhão é algo mais milagroso do que a gente tem tratado. Porque às vezes, querido, alguém vai dizer algo que você está cansado de ouvir, mas porque você está em comunhão com ele. Comunhão é dividir, é estar no mesmo pensamento, é dividir o mesmo propósito. Comunhão é a divisão de algo em comum, ou seja, eu casei comunhão de bens, os bens dela são meus também. Isso é comunhão. É o que eu tenho, nós temos as mesmas coisas, algo em comum, mesmo pensamento, e repartimos isso. Isso é comunhão. Então, quando estamos em comunhão, é o partir do pão. A palavra diz que a igreja primitiva, ela avançava. Por quê? Por conta da pregação da palavra, do conhecimento da doutrina dos apóstolos. Mas tinha o partir do pão. E vamos ser sinceros, na nossa vida moderna, dá pra gente andar de casa em casa repartindo pão? Não dá, querido. Você trabalha de segunda a sexta, sábado você faz mercado e faxina. Domingo você vem na igreja de manhã, dá um jeito de ver a família à tarde. Mais ou menos isso é sua vida, né? Profeta falando. É mais ou menos a nossa vida. Então aqui acaba sendo às vezes a nossa oportunidade de partir o pão. Que bom se você puder ter relacionamento, de estar na casa um do outro, orando, falando a palavra. Mas o partir do pão precisa da reunião. Precisa do estar junto. Então esse congregar, esse reunir, esse ter comunhão, acabar e não sair correndo. Hashtag fica a dica. Eu chego antes para deixar meu carro na ponta e saio correndo para não prender ninguém. Não, querido, agora o estacionamento tem 200 vagas. Tem uma comunhão ali, conversa com as pessoas, pergunta como elas estão, tenha contato, ore por alguém, se obrigue todo dia a orar por alguém. Em vez de vir, vou pedir oração, não, vou orar por alguém hoje. E aí, irmão, como é que você está? Casou? Que bom, vamos orar para agradecer. Está doente? Tá bom, vamos orar para ficar curado. Comunhão. Isso é forte demais e há poder nisso. E esse é um ano onde a gente vai falar muito sobre isso nessa igreja, porque a gente quer estreitar esse laço, porque a gente está muito forte de conhecimento. A doutrina dos apóstolos, ela é ministrada nesse lugar. E querido, cada vez mais eu vejo quanto nós somos fiéis aqui à palavra. Eu vejo coisas acontecendo com muita mistura. E a gente aqui não mistura, aqui é palavra rema pura. Amém? A gente aqui é bem guardado nisso. Mas a gente precisa recuperar o que esses 3 últimos anos fizeram com a nossa comunhão. Você pega comigo? Amém? Vamos partir o pão para que nossos olhos espirituais estejam abertos. Amém? Fica de pé, o diaconato pode, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, talvez você não entendesse o que era comunhão, esse repartir de ideias, esse convívio. E aí você pode dizer assim: não, Deus eu tenho, eu falo com Deus, eu lido com Deus, sou eu e Deus. Mas sabe, querido, a Bíblia diz que nós precisamos, Deus nos criou para relacionamento, comunhão. E esse relacionamento e comunhão, ele ficou dependente de um aspecto. O homem, a humanidade se separou dessa comunhão com Deus quando desobedeceu a Deus e obedeceu a serpente. Quando Adão resolveu obedecer a serpente e desobedecer a Deus, ele impossibilitou que Deus tivesse comunhão com ele. Porque o Espírito de Deus não comunga, não tem comunhão com o pecado. Então o Espírito de Deus precisou se afastar para preservar o ser humano. Porque o salário do pecado é a morte. Então não tinha como o Espírito de Deus estar em comunhão com o pecado que entrou. E isso nos separou de Deus. Todos nós fomos separados de Deus por conta do Espírito de Deus. Deus fez um esforço enorme durante todo o Velho Testamento
Deus se enfiou numa caixa para poder estar no meio do ser humano. Deus escolheu pessoas para transmitir aquilo que Ele queria dizer ao povo. Deus usou os profetas, Deus usou os reis, Deus entrou na arca, Deus se manifestava através de seus feitos grandiosos. Mas o que Ele queria? Relacionamento íntimo. E relacionamento íntimo, essa comunhão constante, só tinha um jeito dele voltar a ter conosco. E não era Ele que tinha que mudar, era nós que tínhamos que mudar. Então, há um plano, que a gente chama de plano da salvação, aonde teria que vir alguém que não pecasse, que não tivesse nenhum pecado, que não cometesse nenhum pecado, principalmente o da separação e da desobediência. Por isso seja feita a tua vontade, não a minha, porque tinha que ser assim. Alguém sem dolo, sem mancha, sem pecado. E esse que viria sem pecado pagaria o pecado daqueles que erraram. Então ele teria que vir, mas ele teria que morrer. Agora, se o salário do pecado é a morte, como é que alguém que não pecou podia morrer? Não havia como morrer alguém que não pecou, porque a morte é consequência do pecado da separação. Morte é separação. Morte espiritual, separação do Espírito de Deus do Espírito do homem. Morte natural, separação do Espírito do homem do próprio corpo. Então não tinha como haver morte em Jesus, porque ele não tinha pecado. Como ele ia se separar de Deus? Porque para haver morte natural tem que haver morte espiritual primeiro. O homem morreu espiritualmente em Adão, e por isso entrou a morte natural. Para haver essa morte tinha que ter o pecado, mas Jesus não tinha pecado. Mas havia uma lei na Bíblia que dizia que todo aquele que fosse pendurado ao madeiro seria maldito. E essa brecha na lei fez com que Jesus, que não tinha pecado, fosse para a cruz, e ele se entregou. E porque ele foi para o madeiro, pendurar no madeiro, ele recebe a maldição, que não era dele, mas a nossa. Era o único jeito de Jesus morrer, era ele sendo maldito. O que é maldição? A ausência da bênção. E aí Jesus, pendurado naquele madeiro, recebe a minha e a sua maldição. E aí ele diz, não mais Pai, mas Deus. Jesus só chamava Deus de Pai, mas naquele momento ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Ou seja, ali ele morreu espiritualmente, se separou. O espírito dele se separou do Espírito de Deus pela primeira vez em toda a eternidade, e graças a Deus pela última. Ele morreu em nosso lugar, levando o nosso pecado, foi até o inferno, mas o inferno, que é o lugar da morte distante de Deus, não pôde detê-lo. O Espírito Santo foi lá e resgatou ele. Com o poder do Espírito Santo, resgatou ele, porque ele não tinha pecado, era injusto ele estar lá. Mas quando ele foi lá, ele pegou as chaves, e ele pegou o escrito de dívida que era meu e seu, e cravou na cruz. Olha, eu morri injustamente, porque eu não tinha pecado, não podia morrer. Mas já que eu paguei o preço, agora eu vou escolher quem recebe o benefício. Eu quero que toda a humanidade que crê em mim receba o que eu paguei. E agora todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Agora o que eu preciso fazer? Publicar o pagamento dessa dívida. Eu tenho que dizer, olha, eu tô nessa aí, eu tô nesse time aí. Eu tô nesse time aí que crê que Jesus morreu, ressuscitou e pagou a minha dívida. Ele é o meu pagador, ele é o meu salvador, ele é aquele que quitou a minha dívida. Eu quero direito agora a que ele seja o meu Senhor, porque ele me comprou. Ele foi lá no inferno, pegou o escrito de dívida que tinha sobre mim, cancelou, me resgatou, pregou na cruz, e eu agora sirvo a ele. Só, querido, a dívida está paga, mas se você não avisar no SPC, você vai continuar sendo cobrado. Então você precisa crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é seu Senhor e Salvador. Para quê? Para ter comunhão com Deus, comunhão íntima, porque agora o Espírito Santo não vai mais
seria enviado sobre homens para falar com você. Ele vai habitar dentro de você. Lembra, o Espírito estava separado do homem por causa do pecado. Jesus apaga o pecado para que ele volte a habitar em você. Você só precisa fazer o convite: Espírito Santo, vem habitar em mim. Como? Eu creio que Jesus morreu, eu creio que ele ressuscitou, eu creio que ele pagou minha dívida, ele é o meu Salvador, e eu quero que ele seja o meu Senhor. Se você está aqui e você nunca fez essa confissão, você pode conhecer Deus, ouvir falar, ou ter até um relacionamento da sua parte. Mas Deus não quer só isso, Ele quer comunhão, Ele quer habitar em você, Ele quer comunhão íntima, Ele quer que você se torne filho e não mais criatura. Quem é você que está aqui e nunca fez essa oração? Acena para mim, porque você vai ceiar com a gente hoje, amém? A mesa que vai ser posta aqui é uma mesa do pai para filhos, e você não pode ficar de fora. Quem é você que precisa tomar essa decisão hoje, dar esse passo para a comunhão? Acena para mim com ousadia e diga: eu quero confessar que essa dívida foi paga. O diabo não tem mais acesso à minha vida. Eu agora sou do Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui, acena bem alto a tua mão. Tem uma senhora ali de verde. A senhora quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Quem vai fazer companhia à nossa irmã? Cadê você que vai se reerguer hoje, que vai resgatar essa comunhão? Jesus quer que você esteja em lugar como Ele foi, amado como Ele foi. Cadê você que vai fazer companhia? Eu já estou implicando com esse negócio de ser sempre as mulheres que são mais corajosas. Cadê você, homem, que precisa hoje resgatar a sua comunhão com Deus, cancelar esse muro? Você que é igreja, você ora, amém? Você intercede. Cadê você que precisa hoje? Levanta a sua mão bem alto, porque o reino de Deus não é para tímido. O reino de Deus é aquele que fala assim: eu sou filho, eu quero entrar nessa casa e quero herdar tudo aquilo que meu pai deixou. Quem é você que vai fazer companhia aqui à nossa irmã? Vamos lá, eu sei que tem, porque não vai ficar ninguém de fora dessa mesa hoje. Nós vamos cear na mesa da comunhão. E se você está aqui, você está convidado para ceiar nessa mesa da comunhão. Acena para mim, eu quero orar por você. Amém? E você que é irmão, eu não faço isso com frequência, nem pretendo fazer. Mas pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: você não quer essa comunhão? Você não quer sentar nessa mesa como filho e não como convidado? Pergunta aí a essa pessoa, e se ela disser que ela não sabe como fazer, você explica para ela e só traga ela se ela quiser. Amém? Queridos, a pior coisa que tem é você roubar a salvação de alguém porque forçou ela a fazer o que ela não sabia. Eu quero só que você pergunte: você quer essa salvação? Você tem essa salvação? Se ela não tiver, você quer? E se você quer, explica para ela. Não traga ela sem entender, amém? Porque é importante demais esse dia para a gente ser feito de qualquer maneira. Se você está aqui e quer que Jesus seja Senhor da sua vida hoje e resgatar a sua comunhão com o Pai, eu não estou convidando você a fazer parte dessa igreja. Você é bem-vindo, mas não é isso. Eu estou convidando você a sentar na mesa do seu Pai, amém? Você está aqui? Glória a Deus. Eu sei que você está, mas é você com Deus, amém? Glória a Deus. Eu vou continuar e a qualquer momento você pode me interromper, porque aqui é a casa do seu Pai, querido. Você abre a geladeira, amém? Você sai do seu lugar a hora que quiser e recebe aquilo que é seu. Como é seu nome, irmã? Hã? Lloyd. Nome diferente, né? Glória a Deus. Você quer Jesus como Senhor da sua vida? Você crê que Ele morreu? Crê que Ele ressuscitou? E crê que tudo isso que eu falei hoje, que Deus vai fazer na sua vida? Amém. Glória a Deus. Então você precisa dizer assim: Jesus, eu creio que você morreu e ressuscitou por mim. Você é o meu Salvador e eu quero que você seja o meu Senhor. Oh, glória! Glória a Deus. Pai, obrigado.
Obrigado, Senhor, pela vida da tua filha, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que ela vai ter de sentar à sua mesa como filha. E obrigado, Pai, porque o Senhor amou a Lloyd da mesma maneira que amou a todos nós e como amou Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido bom em nosso meio e o Senhor é bom em todo o tempo. Eu creio na vida dela sendo transformada, creio na família dela sendo alcançada pela luz que vai brilhar nela, Pai, que é a luz refletida de Cristo. E eu declaro em nome de Jesus, novidade de vida, novidade de vida. Coisas novas estarão chegando em todo o tempo para a vida dela e daqueles que o cercam, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você vai ceiar conosco e depois uma pessoa vai acompanhar você para explicar a você tudo o que aconteceu. Amém? Dá só uma olhada para trás. Ó a sua família. Amém? Vocês já foram... porque vocês estão com a ceia na mão, né? Faz assim então, ó. Glória a Deus. Amém? Essa é a sua família. Então, queridos, 1 Coríntios capítulo 11 fala sobre a ceia. E ele fala sobre esse aspecto da ceia. Na realidade é uma carta de correção. E Paulo está falando sobre a igreja de Corinto está ceando de forma indevida. E ele diz lá no versículo 20 assim: quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia que vocês comem. Ele está dizendo, aquilo que vocês estão fazendo não é a ceia. Por quê? Porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. O que ele está dizendo? Não há comunhão. Cada um está cuidando de si. Alguém que quer tomar ceia e come e não vê que está faltando para o outro. É como se a gente fizesse a ceia aqui sem ver se todo mundo é salvo. Deu ruim aqui, mas tudo bem. Sem ver se todo mundo é salvo, sem perceber a necessidade do outro, sem entender, sem interceder. Uma oportunidade que você tem de interceder pela salvação de alguém é você ter comunhão. Você está comungando com todo mundo. Então, querido, ele está dizendo ali, olha, isso não é ceia não, cada um pegando o seu, ou seja, cada um dizendo só o que pensa, cada um olhando só o seu próprio umbigo, cada um olhando só a sua própria razão, a sua própria necessidade. Isso não é ceia não. Ceia é compartilhar, é comunhão, é compartilhar ideias, compartilhar necessidades, compartilhar cuidado, compartilhar o pão. Então nós vamos agora ter a verdadeira ceia, a ceia da comunhão. A gente perdeu esse hábito, a pandemia piorou um pouco, mas eu creio que a gente já pode trocar ceia de novo. Tá tudo embrulhadinho, mas vamos fazer o seguinte: você que às vezes é meio prático demais, não troca com a pessoa que está do seu lado não. Sai do seu lugar e procura alguém que você não conheça ou tenha intimidade e fala para essa pessoa, porque você está em Cristo, eu tenho comunhão com você. Amém? Sai do seu lugar e troque a ceia com as pessoas. Nesse mesmo texto, depois dele corrigir aquela igreja, ele fala lá no versículo 23: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Eu não sei se para você faz algum sentido o partir o pão no dia que foi traído. Eu gosto de pensar sobre isso, porque muitas vezes o diabo nos engana dizendo: eu não posso estar naquele lugar, eu fui ofendido. Eu não posso estar naquele lugar com aquela pessoa que me magoou. Eu vou mudar de igreja, porque ali tem uma pessoa que me chateou e eu não aguento vê-la. A Bíblia está dizendo que Jesus ceiou no dia que foi traído. Jesus repartiu o pão, partiu o pão no dia que foi traído. Não tinha motivo para celebrar, ele estava sendo traído. Mas ele sabia o poder da comunhão. Ele sabia o poder que partiu o pão. Talvez, se por ele ser traído ele não estivesse naquele dia, os outros 11 poderiam se perder também. Porque muitas vezes, querido, a nossa ofensa contamina outras pessoas. Eu não sei você que é pai, mas entre ofender você e ofender seu filho, é muito pior quando é seu filho. Às vezes a gente compra dores de outra pessoa que a gente ama. E se quando nós estamos ofendidos, nós propagamos a ofensa,
nós podemos criar circunstâncias que quebram a comunhão. Mas a Bíblia diz que Jesus, no dia que foi traído, ele partiu o pão com o traidor e guardou os outros 11. Tem momentos na nossa vida que a gente vai ter que se guardar do nosso ferimento. Eu sei que você tem que desabafar com alguém, mas cuidado, para você não desabafar com alguém que não pode fazer nada para resolver, e você só vai contaminar o coração dela. Então, talvez você esteja aqui e tenha sido ferido, traído, ofendido, mas ainda assim, há um poder na comunhão, há um poder no partir do pão. E eu declaro em nome de Jesus que quando nós cearmos nessa manhã, poder vai ser liberado na sua vida. Poder para cura, poder para provisão, poder para prosperidade, portas de emprego se abrindo, condições familiares sendo reajustadas. Por quê? Porque você recebeu conhecimento, mas agora você vai ter comunhão, e há poder na comunhão, amém? E ele diz, e tendo dado graças, partiu o pão e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória ou lembrança do que eu fiz por você. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Diga comigo, todas as vezes. Todas as vezes que ceamos, nós estamos dizendo: Jesus morreu, mas Ele ressuscitou e Ele vai voltar até que Ele venha, amém? Pega do pão, toma do cálice. A tua glória. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.